Eu me chamo Joaquim. Hoje, meus cabelos são completamente brancos e minhas mãos, enrugadas e calejadas, contam histórias que os olhos já não podem esconder. Eu vivi mais de 80 anos, e se tem uma coisa que aprendi, é que o tempo não para. Ele corre como um rio que não volta, mesmo que a gente grite, chore ou suplique. E nesse rio, eu entreguei tudo o que tinha. Minha juventude, meu suor, minha alma, tudo pelos meus filhos. Tudo. Cresci numa roça pequena do interior, de Minas. Era terra seca, trabalho duro e comida contada. Mas também era onde a honestidade era passada de pai para filho, feito herança mais valiosa do que qualquer moeda. Meu pai sempre dizia: filho bom é aquele que honra a família. E foi com isso na cabeça que criei meus 3 filhos. Cara, um deles nasceu em um tempo diferente da minha vida, mas todos foram recebidos com o mesmo choro de alegria e o mesmo aperto no peito que só um pai conhece. Eu trabalhei na enxada de sol a sol, depois como pedreiro, depois como vigia, qualquer coisa que me permitisse botar comida na mesa e um par de sapatos nos pés deles. Lembro até hoje do dia em que vendi minha única bicicleta, uma Monarch azul, para pagar os livros do colégio do meu filho mais velho. Aquilo me doeu, era o meu único transporte. Mas doeu mais ainda quando ele cresceu. Conseguiu um bom emprego e nunca mais voltou para casa. Nem no Natal, nem no meu aniversário, nem quando a mãe dele adoeceu. A vida me ensinou a ser forte. Mas ser forte não significa não sentir. Eu sentia. Cada ausência doía como uma faca que se repete dia após dia. A casa foi ficando vazia. Primeiro, quando foram para a faculdade. Depois, quando casaram. E por fim, quando deixaram de me ligar. Do Me Visitor. Como se eu fosse só uma lembrança inconveniente. Um peso. Um velho ultrapassado que já tinha cumprido seu papel. Eu me lembro das noites em que ficava sentado na varanda, olhando para o portão com uma esperança tola de que um deles aparecesse. Tinha preparado o frango com quiabo, aquele que todos eles adoravam, mas o cheiro que enchia a cozinha era só meu. Eu comia em silêncio, olhando para o lado vazio da mesa. Aquela cadeira vazia se tornou minha maior companheira, e o tempo, que um dia correu, agora parecia se arrastar só para me lembrar do quanto eu estava sozinho. Mas veja, mesmo no silêncio, Deus falava comigo. Ele me lembrava da minha fé, da minha missão. Eu nunca parei de orar por meus filhos. Nunca deixei de amá-los, mesmo quando a saudade virava dor. Foi numa dessas orações que encontrei minha força. Percebi que o amor verdadeiro não espera retorno. Ele dá, e dá, e dá de novo, mesmo que nunca receba. Com o tempo, comecei. Pegava um caderno velho e anotava lembranças, conselhos, histórias. Era a minha maneira de continuar existindo, de deixar um pedaço meu, caso um dia eles quisessem saber quem eu fui de verdade. Descobri que a solidão também pode ser uma amiga, silenciosa, que te obriga a conversar com você mesmo, a se entender, a se perdoar. Teve um dia que me deu vontade de sumir, de ir embora sem deixar rastro, de desaparecer e ver se alguém sentiria minha falta. Mas aí lembrei da minha netinha, a única que ainda vinha me visitar de vez em quando. Ela corria até mim, me abraçava com força e dizia: vovô, me conta mais uma daquelas histórias engraçadas. E então, por ela, eu ficava. Por ela, eu sorria. Ela me devolveu um pedaço da minha alma, e foi com ela que aprendi a ressignificar tudo. Me dei conta de que meu valor não estava em ser lembrado, mas em ter vivido com dignidade, em ter amado sem medida, em ter feito o que era certo, mesmo quando ninguém via. E isso, meu filho, isso ninguém pode tirar de mim. Hoje, não guardo mágoa, guardo memória, guardo os dias de luta, os sorrisos no quintal, o cheiro do café coado no pano, a voz da minha esposa cantando baixinho enquanto costurava. E guardo também a dor, porque ela me ensinou a ser inteiro mesmo quebrado, a ser feliz mesmo sozinho, a ser luz mesmo na escuridão. Eu deixo essa história registrada porque sei que não sou o único. Sei que muitos pais e avós deram tudo pelos filhos e foram deixados de lado. Mas isso não nos define. O que nos define
É o amor que entregamos, a honestidade com que vivemos e as raízes que deixamos no coração de quem um dia entenderá. Pode demorar, mas a verdade sempre encontra caminho. Se você ouviu minha história até aqui, saiba que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com orgulho. Abrace seus pais, volte para casa, ligue para quem te deu tudo quando você não tinha nada. Porquindeia. O portão vai estar fechado, a luz da varanda apagada, e a cadeira vazia será sua. E se essa história tocou o seu coração, se ela fez você lembrar de alguém que merece ser lembrado, se inscreva nesse canal. Aqui, cada história é uma semente de verdade, de amor e de esperança. E ainda tem muita vida para compartilhar. Que Deus te abençoe. E obrigado por ouvir o coração de um velho. Você sabe, às vezes eu penso que os maiores ensinamentos da vida vêm quando a gente já tem cabelo branco, quando o corpo já não responde como antes e as pessoas passam a nos olhar como se fôssemos invisíveis. Mas é justamente aí que mora a sabedoria. Não é nos diplomas, nem nas contas bancárias ou nas roupas caras. A sabedoria mora na cicatriz que ninguém vê, no silêncio das noites que passamos chorando sozinhos e no perdão que damos mesmo quando não recebemos nem um pedido. Foi assim que eu aprendi que o amor não é troca, é entrega. E por mais que meus filhos tenham se esquecido de mim, eu nunca esqueci do que senti quando segurei cada um deles pela primeira vez. Lembro da vez em que meu filho mais novo ficou doente quando era pequeno. Eu não tinha dinheiro nem para o remédio. E passei a madrugada inteira na porta de um hospital público esperando por um atendimento. Ele com febre, tremendo nos meus braços. E eu lá, implorando a Deus que não deixasse nada de mal acontecer com ele. Quando ele melhorou, me abraçou e disse: "Pai, você é meu herói." Naquele instante, eu senti que minha vida fazia sentido. Hoje, ele nem lembra. Talvez se lembre, mas prefere não falar. A gente nunca sabe ao certo. Mas eu lembro de cada detalhe, porque a memória de um pai nunca se apaga. A vida, com o tempo, foi me tirando coisas, a força nas pernas, a rapidez nos olhos, o fôlego depois de uma escada, mas também foi me dando algo que pouca gente tem. Paz, não essa paz de silêncio, mas a paz de consciência limpa. E eu dei tudo o que pude. Nunca deixei faltar nada, nem amor, nem comida, nem exemplo. E é por isso que hoje, mesmo sozinho, eu durmo em paz. Porque não fui omisso, não fui covarde, não fui ausente. E isso vale mais do que qualquer reconhecimento. Às vezes, a gente acha que os filhos vão ser a nossa velhice, o nosso conforto no fim da estrada. Mas nem sempre é assim. E, a gente aprende a caminhar com a saudade, com a ausência. Aprende a cuidar da gente mesmo com os joelhos fracos. Aprende a rir sozinho, a conversar com Deus como se fosse o único amigo. E quer saber? Ele responde. Responde de um jeito que só quem já viveu muito entende. Ele coloca um passarinho na janela, um raio de sol no rosto, uma lembrança boa no meio da tristeza. E é assim que sigo em frente. Eu nunca deixei de amar meus filhos. Nunca vou deixar. E se um dia eles baterem na minha porta, mesmo que seja tarde, mesmo que venham de cabeça baixa, eu vou abrir com os olhos cheios d'água e o coração escancarado, porque o perdão também faz parte do amor. E a família, mesmo quebrada, ainda é família. O amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Ele só precisa resistir. Se você chegou até aqui, talvez se veja um pouco na minha história. Talvez você seja pai, avô, ou até um filho que se afastou, e não importa qual lado você esteja. Sempre há tempo de voltar. Sempre há tempo de dizer: "Me perdoa, eu te amo, você faz falta." A vida é curta demais para deixarmos as palavras mais importantes presas dentro da garganta. Talvez meus filhos nunca assistam esse vídeo. Talvez nem saibam que eu contei essa história. Mas você assistiu. E se isso tocou seu coração, eu já ganhei o meu dia. Porque minha história não é só minha. Ela é a de muitos. E se servir para abrir os olhos de alguém, então valeu a pena. Eu sou só um avô, um homem comum, mas meu coração é cheio de lembranças, cheio de amor e cheio de esperança. E enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver um sopro de vida,
Eu vou continuar contando histórias, porque cada história carrega uma lição, uma verdade, uma faísca de humanidade que não pode se perder. Se você quer ouvir mais histórias como essa, histórias reais, sentidas, vividas, histórias que aquecem o coração e fazem a gente refletir, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir, porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de uma história, para se lembrar de quem ela é e de quem ela pode voltar a ser. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E nunca se esqueça, enquanto houver amor, ainda há caminho. Os dias por aqui são mais lentos agora. Acordo cedo como sempre fiz, mas não há mais pressa. O galo canta, e eu ainda faço meu café no coador de pano. Sento na cadeira de balanço e fico olhando o mundo acordar lá fora. Tem uma árvore antiga no quintal, um pé de manga, que eu mesmo plantei quando meu segundo filho nasceu. Hoje ela dá sombra, frutos, e me faz lembrar de como o tempo passa, como as coisas mudam, e como tudo que a gente planta um dia floresce. Mesmo que a colheita não seja como imaginamos. Eu já me perguntei muito, será que fui um bom pai? Será que fiz o suficiente? Será que falhei em algum momento e não percebi? Essas perguntas ficam martelando na cabeça de um velho. A gente quer ter certeza de que tudo valeu a pena, mas a resposta tá no que eu sinto aqui dentro. Eu me olho no espelho e vejo um homem cansado, sim, mas de alma leve. Porque mesmo sem aplausos, mesmo sem gratidão, eu fui inteiro. E isso, meu filho, é o que faz a diferença. Teve uma vez que adoeci. Foi sério. Passei dias no hospital. Não tinha ninguém na sala de espera. Nenhum dos meus filhos apareceu. E eu fico em ló, deitado, olhando para o teto branco e frio, e pensando, se era ali que a minha história ia acabar. Mas Deus não quis assim. Ele me deu mais tempo. Não sei por quê. Talvez porque eu ainda tivesse algo para dizer, algo para ensinar. Porque às vezes, o que fica de nós não são os bens, mas as palavras. E se as minhas palavras puderem tocar um coração, então eu ainda estou vivendo com propósito. Hoje, cada vez que a minha netinha vem me visitar, eu seguro forte a mão dela. Porque nela eu vejo a esperança. Nela eu vejo que o amor, mesmo esquecido por uma geração, pode renascer na próxima. E é isso que me dá alegria. Ela senta do meu lado, escuta minhas histórias como se fossem aventuras mágicas, e diz que um dia vai escrever um livro com tudo o que ouviu do vovô. E eu sorrio, porque talvez esse seja o meu legado. Não o que meus filhos lembram de mim, mas o que ela vai lembrar. Eu sei que muitos que estão ouvindo isso agora talvez sintam uma dor parecida. Talvez estejam sozinhos, se sentindo esquecidos, se perguntando onde foi que tudo se perdeu. Mas eu quero te dizer, você não está sozinho. A sua história importa. O seu amor foi real. E mesmo que não te reconheçam hoje, o universo não esquece o que você plantou. Cada gesto de carinho, cada sacrifício feito em silêncio, cada lágrima engolida em nome de alguém. Tudo isso construiu quem você é. E isso é grandioso. Eu sigo aqui, com meu caderno de anotações, minha caneca de café e meu coração cheio de saudade, mas também cheio de fé. Fé de que o amor, mesmo quando parece vencido, é a força mais poderosa que existe. Ele atravessa muros, silêncios e distâncias. E um dia, ele sempre volta. Talvez não da forma que esperamos, mas de um jeito que a alma reconhece. Se você tem seus pais vivos, ligue para eles. Se tem seus avós por perto, vá visitar. Se tem alguém que um dia te amou e você se afastou, peça perdão, porque amanhã pode ser tarde e você não vai querer carregar o peso de uma cadeira vazia que poderia estar ocupada. Agora que essa história chegou ao fim, eu te peço uma coisa, de coração. Se ela tocou você, se despertou algo dentro da sua alma, se fez você lembrar de alguém importante, se inscreva aqui no canal. Aqui, cada história é uma ponte entre o passado e o presente, entre a dor e a esperança, entre quem fomos e quem ainda podemos ser. E compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque uma história bem contada tem o poder de curar. E às vezes, tudo
O que o mundo precisa é de um pouco mais de humanidade. A vida, meus amigos, é um Grandes. Ela nos leva por caminhos tortuosos, onde a dor e a alegria se entrelaçam, onde as perdas se tornam parte de quem somos, e as vitórias parecem tão pequenas, perto das lembranças que carregamos. Eu aprendi, de um jeito que talvez só o tempo ensine, que o que mais importa não é o que fazemos para os outros, mas o que deixamos de verdade dentro deles. Esses últimos anos me ensinaram a importância do silêncio. O silêncio que antes me angustiava, agora me acalma. Quando você já tem muitos cabelos brancos e poucos amigos por perto, você aprende a ouvir a si mesmo. E, ao ouvir meu coração, percebi que o que importa no fim é o amor que você deu, a sinceridade com que viveu e as marcas boas que você deixou no mundo. Eu tive uma esposa maravilhosa, que foi minha parceira em tudo. A vida levou antes de mim. E de repente, eu me vi no vazio, sem aquela que foi minha metade por tantos anos. Não tinha mais ninguém para dividir as pequenas coisas, os desafios diários, o café na varanda, as conversas silenciosas. Mas mesmo com a saudade que me rasgava o peito, encontrei forças para seguir. Porque sei que a vida que construímos juntos não foi em vão. Ela vive dentro de mim, nas histórias que conto, nos hábitos que mantive e no amor que continuei a dar. Com o passar dos dias, a solidão se tornou uma velha amiga, mas uma amiga que também me mostrou algo valioso: a capacidade de ser inteiro sozinho. Eu, que sempre achei que minha felicidade dependia de estar rodeado por outros, aprendi que a felicidade verdadeira vem de dentro. Não é fácil, não é rápido. Mas se você tiver paciência e amor próprio, você vai aprender a encontrar alegria mesmo nos momentos de mais quietude. E a vida, apesar de tudo, continua. Às vezes, a dor parece muito forte, mas com o tempo, ela se transforma em algo que a gente carrega como uma lembrança, como algo que faz parte de quem somos. Não temos controle sobre tudo, mas temos controle sobre como reagimos às coisas, como decidimos viver após as adversidades. Eu decidi viver com dignidade, com amor e com a certeza de que dei o melhor de mim. Hoje, a minha maior alegria, ver a minha neta correndo por aí. Quando ela vem até mim, com aquele sorriso puro e olhar cheio de curiosidade, eu vejo o futuro. Ela representa tudo o que é novo, tudo o que eu ainda não vi, e tudo o que posso deixar de bom. Eu sei que ela vai crescer e, com o tempo, talvez nem me lembre mais, mas uma parte de mim sempre estará com ela. E isso me basta. É o ciclo da vida. O amor não tem que ser perfeito, não tem que ser retribuído. O amor é. Ele é a força invisível que nos mantém em pé, que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando o mundo parece desabar. Eu aprendi que o verdadeiro amor não é aquele que espera algo em troca, mas aquele que se dá sem reservas, sem medo, sem orgulho. Se essa história tocou seu coração, me diga, de alguma forma, que você também aprendeu algo com ela. Não importa o que você tenha passado ou o que ainda vai enfrentar. Saiba que o amor que você entrega volta para você, de uma maneira ou de outra. Não é sempre do jeito que você espera, mas ele sempre volta. E é isso que me dá forças para continuar. Eu sei que enquanto houver amor, haverá esperança. E se você sente que está sozinho, lembre-se, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Sempre há alguém lá fora que precisa de nós, assim como precisamos deles. A minha jornada não terminou. A vida continua. E enquanto eu tiver forças, vou continuar contando histórias, compartilhando o que vivi e o que aprendi. Porque, como disse minha neta, um dia ela vai escrever um livro sobre as histórias do vovô. E isso é tudo o que eu poderia desejar. Se você chegou até aqui com o coração tocado por essas palavras, não deixe que o tempo passe sem fazer algo por aqueles que você ama. Diga-lhes o que sente a braços meis e forte, e nunca perca a oportunidade de mostrar seu amor. O tempo, como o rio, corre rápido demais, e quando a água passa, não podemos mais tocar nela. Que a vida te abençoe, que o amor nunca te falte, e que a esperança sempre te acompanhe. Muito obrigado por ouvir, por sentir, por entender.
Que Deus te abençoe e te guarde sempre. À medida que os dias vão passando, percebo que não é a quantidade de anos que você vive que define a sua história, mas o que você faz com o tempo que tem. Não sei quantos anos ainda me restam, mas aprendi a olhar para cada amanhecer como uma nova oportunidade de agradecer, de viver com mais calma, com mais apreço pelas pequenas coisas que a vida oferece. Mesmo quando o corpo já não responde da mesma maneira, a alma continua a buscar significado, a encontrar beleza nas lembranças e nas novas lições que surgem, até mesmo nas coisas mais simples. Esses dias em que me pego sentado no meu banco, de madeira, olhando para o horizonte e sentindo o vento leve no rosto, são os momentos mais preciosos que tenho. São nesses momentos que tudo o que vivi se encaixa, como as peças de um quebra-cabeça que aos poucos se revelam. Cara, sacrificial, cada lágrima, cada sorriso, até os que vieram nas noites silenciosas, formam a grande tapeçaria da minha vida. Eu sempre quis mais para os meus filhos. Mais educação, mais oportunidades, mais conforto. E dei tudo o que pude para que tivessem essas coisas. Mas, ao longo do tempo, aprendi que o maior presente que eu poderia ter dado a eles era o exemplo de como viver com dignidade, com honestidade, com integridade. Ensinei-os que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele é, no que ele transmite aos outros. Eu sei que, muitas vezes, a vida não se desenrola como esperamos, mas a verdadeira sabedoria vem de como aceitamos as mudanças, como nos reinventamos e, principalmente, como mantemos o amor, mesmo quando ele não é retribuído como gostaríamos. Eu amo meus filhos com todo o meu ser, mesmo quando não os vejo, mesmo quando o telefone fica mudo e a cadeira à mesa permanece vazia, porque o amor de um pai é infinito. Ele não exige nada, não espera reconhecimento. Ele simplesmente existe silencioso e forme, como as raízes de uma árvore, que continuam a crescer, mesmo quando não são vistas. Olho para minha neta e vejo o futuro. Vejo o que eu fui e o que poderia ter sido, mas acima de tudo, vejo a continuidade do que plantei. Ela não sabe, mas é por ela que eu continuo a viver com esperança. Não por aquilo que me deram, mas por aquilo que ainda posso oferecer. Um sorriso, uma história, uma lembrança. Essas são as coisas que permanecem, não os bens materiais, mas o que podemos deixar de mais precioso: amor, respeito e a verdade. A vida me ensinou que os desafios não são barreiras, mas degraus que nos levam para um lugar mais alto, onde a visão é mais clara e o coração mais forte. Olhar para trás não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de aprender, de fazer as pazes com o que passou, de se reconciliar com os próprios erros e acertos. Hoje, ao olhar para minha história, não vejo arrependimentos, vejo conquistas. Não grandes feitos, mas pequenos gestos, que aos poucos foram formando o homem que sou. E isso, meu filho, é o que realmente importa. A minha maior recompensa não está em ser lembrado por todos, está em saber que fiz o meu melhor, em saber que mesmo quando as coisas não saíram como eu esperava, minha intenção foi sempre dar o melhor de mim. E, se meus filhos, ou até mesmo os outros ao meu redor, não compreenderam isso, isso já não importa mais. O que importa é que eu sei que fiz a minha parte. Fui presente quando pude ser. Dei amor quando não havia mais forças. E fiquei firme, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Se você me pergunta se a vida foi justa comigo, eu te diria que não importa. A vida não precisa ser justa. O que importa é o que você faz com ela. Como você reage, como você ama e como você se entrega. Eu aprendi que a maior felicidade não está no que você recebe, mas no que você dá. Não importa se você não é reconhecido. O que realmente importa é a paz de saber que o que você fez foi feito com o coração puro. Às vezes, me pego pensando nas coisas que não fiz, nos momentos que perdi, nas palavras que deixei de dizer, mas sei que, de alguma forma, tudo o que vivi me trouxe até aqui. E eu sou grato por isso. Cada lágrima, cada sorriso, cada pessoa que passou pela minha vida, tudo contribuiu para que eu fosse quem sou. E não há nada mais precioso do que essa jornada
com todas as suas falhas e triunfos. Eu sei que um dia, essa jornada vai chegar ao fim. Não sei quando, mas sei que estou pronto para ela. Porque no final das contas, o que importa é como você viveu como Vocamo, como você fez a diferença. E eu posso dizer com toda certeza que vivi da melhor maneira que pude. Não fui perfeito, mas fui verdadeiro. E isso é o que me dá a paz que carrego agora. Se você, que está ouvindo, se sentiu tocado por essa história, saiba que a sua vida também tem um propósito. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer. O importante é o que você faz agora, com o tempo que ainda tem. Cada dia é uma chance de mudar, de melhorar, de ser a pessoa que você quer ser. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Diga eu te amo, peça perdão, faça as pazes, se reconcilie com o seu passado. Porque no fim das contas, a única coisa que podemos levar dessa vida é o amor que deixamos. E isso nunca se perde, isso nunca morre. Que o amor, o perdão e a gratidão guiem o seu caminho. Que a paz que encontrei também encontre um lugar no seu coração. E, enquanto houver vida, haverá esperança. Obrigado por estar aqui, ouvindo Oh Meu Relax. Espero que algo nessa história tenha tocado sua alma e te inspirado a viver com mais amor e mais consciência. A vida é curta demais para perdermos tempo com arrependimentos. Vamos seguir em frente, com gratidão e amor. Que o Deus te abençoe e te guarde sempre. Eu sei que ao longo da minha vida, o que me ajudou a seguir em frente não foram os bens materiais ou os títulos que conquistei, mas as pequenas vitórias do dia a dia, cada sorriso dado, cada gesto de bondade, cada palavra de consolo. E eu percebo agora que as grandes realizações, aquelas que muitos valorizam, nem sempre são as mais significativas. As maiores conquistas, para mim, foram as simples. Ver o brilho nos olhos de um filho quando ele aprende algo novo, sentir a mão quente de uma neta nas minhas mãos cansadas, ou simplesmente ver o pôr do sol enquanto tomo meu café na varanda, em silêncio, com gratidão no coração. As coisas podem ser difíceis às vezes, e eu sei que a vida, às vezes, nos empurra para longe das pessoas que amamos, nos coloca em situações onde nos sentimos sozinhos. Mas eu aprendi que a solidão não precisa ser um fardo. Ela pode ser uma professora silenciosa. Ela nos ensina a apreciar nossa própria companhia, a refletir sobre as escolhas que fizemos, a entender que o que fazemos por nós mesmos também é valioso. Eu sou um homem de poucas palavras, mas minha vida fala por mim. Ela diz que apesar de todos os erros e fracassos, eu sempre me esforcei para dar o meu melhor. Sempre tentei ser um bom pai, um bom marido, um bom avô e, mesmo nos momentos em que senti que falhei, ainda assim, a vida me ofereceu a chance de aprender, de crescer, de recomeçar. Eu aprendi que não importa quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta e segue em frente, com a cabeça erguida. Às vezes, quando olho para trás e vejo os anos que passaram, me sinto abençoado. Apesar das dificuldades, sei que a vida não é perfeita e nunca será. Mas é nas imperfeições que encontramos as maiores lições. Cada erro, cada perda, cada dor me fez mais forte, mais sábio. E, com o tempo, aprendi a olhar para o futuro com os olhos do coração, com a esperança de que ainda há algo belo esperando por mim. Meus filhos talvez nunca compreendam completamente o que eu vivi, o que eu fiz por eles. Mas isso já não me importa tanto, porque eu sei que no fundo fiz o melhor que pude. E se, por algum motivo, eles não conseguem ver o quanto fui dedicado, eu me conforto na certeza de que fui verdadeiro. E essa verdade, por mais silenciosa que seja, sempre encontrará o seu lugar. Hoje, é a minha neta que me ensina mais sobre a vida. Cada sorriso dela é como uma renovação, uma esperança renovada. Ela é a continuidade do que deixei. O lembrete de que o amor que se dá nunca desaparece, ele se transforma e renasce em outros. E, embora eu saiba que ela crescerá, e talvez nem me lembre da mesma forma que eu me lembro dos meus pais, o simples fato de poder olhar nos seus olhos
e ver a alegria de sua presença me dá a certeza de que o ciclo continua, que a vida se renova. E, com ela, a esperança. De vez em quando, me pergunto se minhas histórias vão se perder no tempo. Se alguém vai se lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui. Mas então eu lembro do que sempre me disseram. O que você deixa não é o que você fala, mas o que você faz. E eu sei que ao longo da minha vida, fiz o melhor que pude. Eu dei amor, fiz sacrifícios e dei tudo o que eu tinha para garantir que minha família tivesse um futuro melhor. E, mesmo que eles não vejam agora, isso é o que ficará. A verdade de um homem que amou sem medidas, que trabalhou com as mãos calejadas, que fez o possível e o impossível para cuidar de quem amava. Agora, com o passar dos dias, eu me contento com as coisas simples, o calor do sol nas primeiras horas da manhã, a tranquilidade de uma tarde silenciosa, o prazer de uma boa conversa. Não preciso mais de grandes gestos ou conquistas. O que eu preciso, o que me completa, é saber que vivi com propósito. E se minha história puder tocar um coração, se minhas palavras puderem fazer alguém refletir sobre o que realmente importa, então, meu filho, eu já sinto que minha vida teve valor. A vida não é sobre o que conquistamos, mas sobre o que deixamos. O amor, a honestidade, o cuidado com os outros. Isso é o que realmente importa. Isso é o que nunca se perde. Mesmo quando o tempo passa rápido demais e as pessoas que amamos se distanciam, o que fica é o impacto que causamos nas vidas de quem tocamos. O verdadeiro legado não está em riquezas ou fama, mas na bondade que oferecemos ao mundo. Por isso, se você ainda tem tempo, não o desperdice. Não deixe que a vida passe sem expressar o que sente. Abraça quem você ama, diga o que o voca. Sente e aproveite cada momento, porque no final o que realmente importa não é o que você alcança, mas como você vive. O amor que você deu, a paz que você cultivou, as memórias que você criou, isso é o que você vai deixar. E eu, hoje sei que deixei o melhor de mim. E ao olhar para o futuro, a única coisa que desejo é que você também consiga fazer o mesmo. Obrigado por ouvir minha história, por me permitir compartilhar um pedaço da minha vida com você. Que você tenha a sabedoria para aproveitar cada momento que a vida lhe oferece. Que saiba reconhecer a beleza nas coisas simples. E que, acima de tudo, saiba que o amor é a força mais poderosa que temos. Ele nos move, nos transforma e nos faz seguir, mesmo quando tudo parece difícil. Que você continue a viver com esperança, com amor e com a paz de saber que, ao final, o que realmente importa é o que você deixa no coração dos outros.